Nós estamos iniciando hoje o segundo programa Cenário Farma. Esse programa tem como objetivo mostrar os diversos cenários da profissão farmacêutica na atualidade e nós temos o prazer de estarmos aqui hoje no Laboratório Label. O Laboratório Label, que é coordenado, que é propriedade, gerido pelo senhor Elcio, que está aqui conosco. Eu gostaria, senhor Elcio, que o senhor se apresentasse para a gente. Boa tarde, Thalisson. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Alessandra. Eu me chamo Elcio, eu sou farmacêutico há 40 anos, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e desde que eu me formei, vim para Governador Valadares e fundei o Laboratório Label. Muito obrigado. Dizer que mais uma vez é um prazer estarmos aqui, essa oportunidade, abrir as portas para o curso de farmácia da Univale, como sempre tem feito, Elcio. É um prazer, Thalisson. Estamos aqui hoje também com a egressa do curso de farmácia, a Alessandra. Gostaria, Alessandra, que você também se apresentasse. Boa tarde, eu sou a Alessandra, como o Thalisson falou, sou egressa do curso de farmácia. Eu sou farmacêutica há pouco tempo, sou farmacêutica há 1 ano e atualmente trabalho aqui no Laboratório Label. E a Jennifer, que é nossa aluna e também trabalha aqui no laboratório. Gostaria, Jennifer, que você se apresentasse, falasse um pouco para nós. Boa tarde, meu nome é Jennifer, como o Thalisson falou, eu sou a aluna da Univale e atualmente estou trabalhando aqui no laboratório já faz uns 6 anos. Então, é um prazer, estarmos aqui com esse grupo, um laboratório com renome na nossa cidade, conversar um pouco da profissão farmacêutica, quão importante é a gente destacar o papel desse profissional, do profissional farmacêutico, que temos aqui várias gerações. Então, Elcio, primeiramente, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua história, da história do Laboratório Label, como que essa construção da ideia de um sonho que foi esse laboratório e como o senhor vê o cenário atual para a profissão farmacêutica dentro das análises clínicas. Thalisson, eu me formei em 86, e vim para Governador Valadares, porque na época eu passei no concurso público do Estado. Então, nem era o meu sonho ficar em Valadares. Mas por conta do concurso, eu fiquei e aí eu já queria mesmo montar o laboratório. Então, tive uma ajuda do meu pai e montei o laboratório. E hoje o laboratório está completando 40 anos. Então, assim, é uma boa caminhada. Muito bacana, E que história, uma história de formação profissional, mas também de uma ideia empreendedora, Elcio, dessa construção. Exatamente. E sobre a sua visão do cenário atual, o que o senhor pensa sobre o cenário da análise clínica para o profissional farmacêutico? Olha, Thales, o farmacêutico foi um profissional que, no meu entendimento, ele sempre foi um profissional bastante valorizado. A sociedade reconhece o trabalho do farmacêutico, tanto nas farmácias, drogarias, nas farmácias hospitalares e principalmente nos laboratórios de análises clínicas. Então, é um profissional que ele recebe o reconhecimento da população. Ficou muito evidente isso no tempo da pandemia, que vocês podem lembrar que falavam-se muito na parte dos enfermeiros e também dos farmacêuticos nos laboratórios. E em termos de empregabilidade, em termos de procura também, de profissionais à disposição, como é que o senhor tem visto isso? Olha, vejo assim, um caminho, uma avenida bem larga para o farmacêutico. Então, para quem tem intenção de fazer um curso superior, acho que é garantido o futuro. Veja bem, Thales, na nossa região aqui, nós temos um hospital que está aí, vem capengando, mas que em algum momento ele vai ser inaugurado. E vai precisar de muitos farmacêuticos para fazer o atendimento ali. Além dos que já, da minha geração, que estão empregados aí nos laboratórios de análises clínicas, na policlínica, nos demais órgãos públicos aí. Então, esses já estão assim, já na via de aposentadoria. Então, vai abrir muita vaga, muito espaço para os farmacêuticos. E também na questão da docência, que você aí é o craque para falar do assunto.
Não, muito obrigado. Né? Não é para tanto, mas e eu concordo, né? Concordo dessa ampla possibilidade de um momento que já empregou muitos farmacêuticos e que essas vagas, né? Nós temos os hospitais, tanto em Valadares, Teófilo Otoni, que está aqui na nossa região, ou seja, a necessidade, especialmente de exames, né? Ela vai aumentar. O número de médicos tem aumentado, consequentemente, de idosos tem aumentado, né? Então, essa demanda por exames, ela tende provavelmente a aumentar. E outra coisa, Thales, Valadares é uma cidade assim, particularmente ímpar em relação à saúde. Por que eu falo isso? Porque nós temos aqui, em torno de Valadares, cerca de 50 municípios, num raio de menos de 100 quilômetros. Então, todos esses munícipes, eles vêm tratar da saúde aqui em Governador Valadares. Então, é uma cidade que tem um potencial para a saúde incalculável. Então, assim, eu acredito que ainda mais vai ficar ainda melhor. Então, Valadares é uma cidade polo, né? Exatamente. Um grande potencial. E eu gostaria de conversar com quem está chegando agora, né? Com quem está com uma energia de início de carreira e conversar com a Alessandra, que é nossa egressa do curso de farmácia da Univale. E primeiramente, Alessandra, que você contasse para nós como que foi a sua caminhada, como que você construiu esse início de caminhada e de carreira e o que te levou às análises clínicas. Como é que foi isso? Então, desde o princípio da faculdade, eu sempre vinha aproveitando aquilo que a faculdade tinha, né, para oferecer, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, eu fui aluna de iniciação científica, eu fiz esse projeto de extensão, eu sempre busquei, né, integrar para descobrir a minha vocação mesmo. E aí, quando chegou nas disciplinas de análises clínicas, foi onde eu me apaixonei, foi onde eu vi que era de fato o que eu queria, né? E aí, eu fui estagiar nas análises clínicas e aí, de fato, consolidou o meu desejo de atuar e ficar nessa área. E então, desde então, né, desde o começo da faculdade, eu vim construindo, fazendo outros estágios para ver onde que eu queria e onde que o meu desejo se iria despertar, né? A minha vocação iria se despertar melhor. E aí foi isso, a minha escolha para as análises clínicas. E aí, minha trajetória aqui no Label, eu recebi uma proposta, né, de vir para cá, para inicialmente ser farmacêutica trainee, porque todos os funcionários do Label, eles já foram de estagiários, e como eu não tinha experiência na rotina laboratorial, né, que é totalmente diferente do que eu tinha vivido, então, quando eu recebi esse convite, eu não pensei duas vezes. Eu fiquei extremamente feliz de poder, né, adentrar numa empresa tão conceituada de muito tempo. E aí, desde então, foi isso. Eu aprendi todas as partes das análises clínicas, né, desde o pré-analítico, a assinatura do laudo. Fui ensinada o passo a passo, né? Claro que eu tinha uma bagagem da universidade, mas a vivência é totalmente diferente, né? Quando a gente está aqui, a gente sabe como que as coisas funcionam de fato, né? E muito bom você falar sobre isso, Alessandra, porque às vezes o aluno está nos assistindo, ou então uma pessoa que ainda, né, deseja fazer o curso de farmácia e imagina assim, nossa, mas como que eu vou sair do curso pronto para trabalhar? E às vezes, né, e muitas vezes a gente não vai sair pronto, né? Você vai sair com os conceitos trabalhados, com as disciplinas bem ministradas, como vocês têm, mas o cuidado que a empresa, no caso que o Label, teve de concluir, né, ainda continua fazendo, mas concluir essa preparação para que você esteja de fato segura, né, conhecendo as etapas. E eu imagino que o laboratório tenha feito, né, um passo a passo para que você esteja de fato segura da rotina, dos procedimentos. Sim, com certeza. Eu fui amparada desde o primeiro dia que eu vim para cá como estagiária e continuo sendo até hoje como farmacêutica. Mesmo como farmacêutica ainda surgem algumas dúvidas, né? A tecnologia ela muda muito,
há novos exames a todo momento, então a gente sempre tem que estar nos atualizando, né? E graças a Deus eu tenho com quem contar, né? Eu tenho o Dr. Elcio, tenho as outras bioquímicas que eu posso contar para conseguir executar com maestria, né, meu trabalho. Muito bom. Então, que rico é o ambiente Label, porque aqui nós temos, né, nós temos uma egressa e nós temos uma estudante ainda, né, no curso, ou seja, em breve se tornará farmacêutica, que é a Jennifer, que já pode ter essa oportunidade de trabalhar aqui e atuar, né? E aqui será contado em breve como um estágio do seu curso. Queria, Jennifer, te ouvir, né? Você falasse para a gente um pouco de como é que foi também, como é que tem sido, né, sua trajetória e como é importante essa associação em ser, ao mesmo tempo, né, funcionária da empresa Label, mas também graduando em farmácia e também um período semelhante ao estágio que você vai viver aqui. Então, Thalisson, no início de tudo, né, eu comecei fazendo um estágio pelo curso técnico de análises clínicas. E foi aí que eu tive o interesse, né, de me aprofundar mais nessa área de análises clínicas e fazer o curso de farmácia. Eu nem chego a comentar isso com muitas pessoas, mas o Dr. Elcio, ele foi como eu posso dizer, o empurrãozinho, ele me incentivou muito, né, a prosseguir no meu sonho, porque eu sempre tive o sonho de um dia fazer a faculdade, e como eu já tinha um bom tempo que estava trabalhando aqui no laboratório Label, eu já estava, né, interessada nessa área de análises clínicas. E aí, quando eu comecei, né, participei do programa de estágio aqui do laboratório, durante os 3 meses, onde que eu pude, né, aprender bastante. E agora, como eu estou, né, estudando lá na Univale, relacionando, né, o estudo com o trabalho, vem sendo muito interessante, porque a gente relaciona o que a gente está aprendendo lá com o que eu uso aqui na prática. Perfeito. E no próximo bloco vou perguntar um pouco mais dessas associações das disciplinas que você tem feito, né, com a prática do laboratório. E parabenizar, Elcio, por essa empresa, né, pela sua gestão, valorizar tanto a profissão farmacêutica, né? Gostaria de agradecer, né, por esse momento especialmente, mas para a gente ver na fala das meninas o quanto tem esse cuidado, né, com a formação do profissional. É muito gratificante, né? A gente não espera, mas eu acredito que é uma semente que foi plantada, né, Thalisson? E a gente, num determinado momento, a gente colhe. E eu tenho certeza que é o caso da Jennifer. Ela chegou novinha aqui no laboratório, fez o estágio, gostou. A gente tem um programa de estágio, sabe, o Thalisson? Então, para o estudante, o aluno, aquele que você que está nos escutando, está nos vendo agora, o Laboratório Label, ele não tem um estágio, ele tem um programa de estágio, é uma extensão, né? Então, você segue todas as etapas do estágio, tem todo um protocolo, com dias, horários, tudo para que você fique um profissional apto, pronto, preparado para o mercado de trabalho. E foi esse laboratório que o curso de farmácia encontrou como parceiro, um laboratório muito organizado. Essa foi a nossa visão, né? Muito disposto às parcerias, né, que a gente propôs e conversando sempre. E assim, nessa conversa, né, muito gratificante, nós encerramos o primeiro bloco e no segundo bloco nós continuaremos falando um pouco sobre o cenário farmacêutico, né, nas análises clínicas e um pouco mais da nossa interação e parceria entre o curso de farmácia da Univale e o Laboratório Label. Todos os dias, antes mesmo de abrirmos portas e iniciarmos nossas atividades, algo maior já nos conecta. É o sentimento de fazer parte, é o compromisso com as pessoas. A Univale significa muito na minha vida, né? Eu formei meu filho na Univale. Eu tenho, assim,
muito orgulho. Nós temos orgulho em pertencer porque valorizamos os nossos colegas, os nossos colaboradores e, com isso, fortalecemos a identidade das nossas instituições. A Univale, para mim, é a segunda família que eu tenho. Quando você sai do trabalho bem, você leva coisas boas para dentro da sua casa também. Aqui são as pessoas que constroem histórias, transformam realidades e dão sentido à nossa missão. Mais do que integrar setores, consolidamos relações humanizadas, pautadas no respeito, na empatia e na consciência dos nossos papéis e valores. Para mim é uma vida, né? É um hobby e a minha profissão ao mesmo tempo. Eu me divirto, mas eu cresço e colaboro muito para a formação das pessoas aqui dentro. Um dos pilares do nosso projeto é compartilhar e integrar. Se tudo isso vai bem, a nossa autoestima fica lá em cima. Nós acreditamos que excelência profissional começa com desenvolvimento humano. Programa Orgulho em Pertencer. É sobre pessoas, porque juntos transformamos vidas. Voltamos então para o segundo bloco do nosso programa, Cenário Farma. Estamos aqui hoje no Laboratório Label e vamos voltar a conversar, né, com o Dr. Elcio. Dr. Elcio, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua visão sobre o perfil farmacêutico que nós temos formado na Univale. A Alessandra, ela é nossa egressa, está atuando aqui e eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são as características, quais são as habilidades que o senhor tem visto em nossos formandos que agregam valor à sua empresa, né, ao laboratório. Muito bem, Thales. Olha, aqui já é a segunda farmacêutica que o Laboratório Label absorve da Univale. Então, a primeira foi a Fernanda, uma profissional dedicada, com bastante conhecimento, e que veio num outro momento que agregou bastante aqui para o Laboratório Label. E agora, no segundo momento, veio a Alessandra, que eu costumo dizer que é uma joia rara, né? Então, uma pessoa muito qualificada, de bastante conhecimento e que teve uma base na universidade, né? E aí, eu acho que complementou com esse período de trainee que ela esteve aqui no laboratório, complementou, e aí, a partir desse momento, a gente já fez a contratação dela, sem sombra de dúvida. Isso é muito importante, doutor Elcio. E a gente tem falado com os nossos alunos porque nós sabemos que o futuro está na mão deles, né? Do quanto eles dedicam, mas saber que o curso tem dado, né, as condições básicas, mínimas, para que eles possam, né, evoluir no seu potencial, isso é muito importante. Exatamente. E falar, então, Alessandra, sobre essas habilidades, como que foram construídas essas habilidades e agora de uma farmacêutica que trabalha nas análises clínicas. Quais foram as disciplinas, né, onde seus olhos brilharam um pouco mais para ela, em qual momento se deu isso? Queria que você falasse das disciplinas e queria falar sobre se você teve alguma dúvida em relação aos estágios. No nosso curso, gente, para quem não sabe, o aluno não escolhe alguns estágios, ele é obrigado a fazer estágio em diversas áreas. Queria saber se houve alguma dúvida também. Fala pra gente como é que foi, né, a questão da disciplina e também dos estágios. Bom, em relação à disciplina, quando a gente vai para a parte clínica da universidade, né, do curso, a gente começa a ver a disciplina, hematologia, bioquímica clínica. E desde a primeira disciplina, meus olhos já brilharam e eu falei, é aqui que eu quero ficar, né? Eu sou apaixonada por hematologia, bioquímica. Assim, eu acho difícil escolher uma disciplina da análises clínicas, porque eu gosto de todas, meus olhos brilham para todas. E sobre as dúvidas no estágio, né? Eu tive algumas dúvidas e na época, os coordenadores de estágio, né, estavam lá para tirar quais estágios eram disponíveis para mim fazer naquele período que eu estava, quantas horas eu tinha que cumprir,
quais os laboratórios ou quais as empresas, né, conveniadas tinha que eu pudesse estagiar. E aí foram todas sanadas com o coordenador de estágio, né? Eu fiquei com a curiosidade agora de saber do Dr. Elcio, como que foi também para ele esses questionamentos desde sempre, Elcio. Claro que sua formação foi uma formação diferente da nossa. Hoje, para quem não sabe, gente, a formação do farmacêutico era generalista. E a formação do Dr. Elcio foi uma formação já especialista. Mas teve alguma dúvida aí para qual área aí do farmacêutico ou sempre foi analista clínico? Eu nasci farmacêutico, analista clínico. Eu tive que fazer a faculdade. Então, para você ter uma ideia, eu fiz estágio não obrigatório antes mesmo de entrar para a universidade. Já tinha passado no vestibular, entrei na segunda turma, na metade do ano, lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal. E então eu fiquei os primeiros 6 meses aguardando o momento de começar as aulas. E nesse período, eu fiz 2 estágios em laboratórios diferentes em Conselheiro Pena. Um laboratório particular e o outro no laboratório do hospital. Já na universidade, eu comecei o estágio no 7º período e foi assim, um estágio intenso, que foi no hospital universitário. Então, com tudo que tem direito, plantões e, enfim, tinha que romper, tinha que vencer aqueles desafios. Que bacana. E eu, como egresso também da Univale, né, tive essa oportunidade. Eu também, não um laboratório com a mesma estrutura, né, que a do senhor, mas eu tive também uma experiência nas análises clínicas. Mas diferente, né, das meninas e do senhor também, que já teve esse olho brilhando. Não vou dizer que o meu não era para análise clínica, tinha um pouco de análise clínica, mas eu tinha a vontade de estudar um pouco mais, de fazer pesquisa, e então eu, né, fiquei na iniciação científica, que eu via como diz, meus olhos brilharam um pouco mais na iniciação. E a minha iniciação científica tinha análise parasitológica, né, o estudo com a Lucinha lá na iniciação científica, no córrego do Bernardo Melquiades, sobre a esquistossomose, ou seja, a parasitologia, a análise clínica estava no meio, mas num sentido mais científico e de produção de mestrado, e a gente ajudava ali como aluno. Isso é muito bacana. E eu queria ouvir da Jennifer, um pouco mais como que está, Jennifer, essa associação das disciplinas que você está tendo no curso com esse trabalho, né, e futuro estágio aqui no Label. Você já consegue fazer algumas associações? Você está hoje no 4º período. Como é que é isso? Então, por eu estar no 4º período, eu ainda não cheguei a pegar as matérias das análises clínicas, né? Mas nesse 4º período eu estou fazendo parasitologia, então dá para relacionar um pouco aqui com o laboratório. E aqui no laboratório você tem contato com as análises parasitológicas? Com certeza. Os diagnósticos parasitológicos. Sim. Você acha fácil ou difícil a análise parasitológica? Conta para mim. Eu acho fácil porque já tem 6 anos que eu trabalho aqui, então eu já tenho a prática, né? Mas eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, né, com a faculdade. E em relação, né, a disciplina da análise clínicas, né, que eu vou ainda passar para poder relacionar mais ainda com o laboratório. Então tem uma expectativa ainda pela frente, muito interessante. Esse é um ponto muito positivo que nós vemos no nosso curso. O aluno começa a fazer o estágio desde o 3º período até o 9º período, e a gente não cansa de dizer, doutor Elcio, que é a oportunidade de já ingressar no mercado de trabalho, de já marcar o território, de já ser conhecido, fazer um network que nós chamamos hoje, né? Porque quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente vê os nossos alunos construindo, né, o seu espaço, marcando o seu espaço através dos nossos estágios. E eu queria, nesse momento final, agradecer mais uma vez pelas portas abertas, agradecer por aqui, o Laboratório Label, esse ambiente tão rico, ser um ambiente de estágio, um ambiente que tem recebido os nossos egressos, né, do curso de farmácia. Muito obrigado. Gostaria de uma palavra final também do senhor.
Eu diria que o estágio é parte fundamental da conclusão do curso de farmácia, né? É especialidade de análises clínicas. A escola, ela dá a base, dá a estrutura, a sustentação, o conhecimento teórico, e depois a pessoa precisa de praticar. E eu costumo dizer para todos os nossos estagiários que depois de passar pelo crivo do nosso estágio, do programa de estágio do Laboratório Label, o aluno, o estagiário, ele se encontra. Nós prometemos e cumprimos. Ele se encontra pronto, preparado para o mercado de trabalho. Então, a universidade, a Univale, ela facilitou muito esse nosso trabalho, de essa interação, né, do laboratório privado com a universidade, oferecendo essa parceria que todos saem ganhando. Eu agradeço, Thales, pela acolhida, vocês da TV Univale, obrigado pela consideração com o Laboratório Label. Nós que agradecemos, certamente, né, por ter essa oportunidade de uma empresa que está presente no cenário, né, das grandes empresas da nossa cidade, especialmente nas análises clínicas, e falar, né, acredito que para nós todos é um prazer falar sobre a importância do farmacêutico nesse campo de atuação. E para vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, e estaremos juntos num próximo momento. Acompanhe os próximos programas, as próximas gravações do nosso programa Cenário Farma.